Em 1977, algo aconteceu. Algo que mudou para sempre nossa busca por vida além da Terra. Um sinal, uma única explosão de inteligência vinda das profundezas do espaço que até hoje ecoa como a maior prova de que não estamos sós. Ou seria apenas um fantasma cósmico, uma ilusão cruel perdida para sempre? No dia 15 de agosto daquele ano, nos confins do observatório Big Ear em Ohio, um telescópio varria o céu em busca de qualquer anomalia. Ele vasculhava a vastidão escura, uma escuta paciente e quase desinteressada, à espera de um sinal que pudesse, finalmente, romper o silêncio cósmico. E ele encontrou, não um pulsar distante ou uma estrela em colapso, não uma explosão de radiação cósmica de fundo ou um ruído aleatório do universo, mas uma rajada de energia tão perfeita, tão deliberada, que desafiou toda e qualquer explicação natural. Foi o momento mais próximo que já chegamos do contato, mas a verdade é mais complexa e mais dolorosa. Essa transmissão fantasma durou exatamente 72 segundos, um lapso de tempo tão breve, mas precisamente calculado, devido às limitações do próprio telescópio Big Ear. Ele não era uma maravilha da tecnologia rastreável, capaz de seguir um ponto fixo no céu. Era um observador estático, dependendo unicamente da rotação da Terra para varrer o cosmos em sua passagem. Quase como se o universo tivesse concedido apenas uma única janela de oportunidade, um breve e fugaz vislumbre, antes de se fechar novamente. E o que tornou esse instante tão extraordinário não foi apenas sua brevidade, mas sua assinatura, sua identidade inconfundível. A frequência exata, 1420,4556 MHz. Para os que dedicam suas vidas à busca por vida extraterrestre, este não é um número qualquer. Longe disso. É a frequência da linha de hidrogênio neutro. O hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, pulsa naturalmente nessa frequência em seu estado mais fundamental. E agudo em tese, a linguagem universal, o canal de comunicação mais óbvio no vasto oceano cósmico, que uma civilização inteligente usaria para se anunciar. A intensidade do sinal não era um sussurro fraco, mal perceptível, engolido pelo ruído do universo. Era um grito, 30 vezes mais potente que o ruído de fundo que emana do próprio espaço. Um sinal tão forte, tão claro, que não havia como ignorá-lo, por mais cético que se fosse. Não era estática, não era uma falha do equipamento. Era uma mensagem com uma força inegável. Foi o Dr. Jerry Eman, um voluntário do Projeto SETI, quem esbarrou com essa anomalia nos intermináveis rolos de dados impressos. Seus olhos escanearam a sequência de números e letras 6E+5 que representava a intensidade do sinal ao longo do tempo. E com uma caneta vermelha, ele riscou a margem da impressão e escreveu a única palavra que poderia descrever o que ele sentiu. Uou! Uma única palavra, um epitáfio para o que poderia ter sido o maior momento da história humana. Era uma transmissão limpa, pura, sem vestígios de ruído de rádio terrestre que pudesse indicar uma fonte artificial aqui na Terra, sem a assinatura caótica e imprevisível das explosões solares. E, crucialmente, não carregava as marcas de pulsares ou de qualquer outra fonte astronômica natural conhecida. Isso não era um fenômeno cósmico aleatório, mas algo orquestrado. Sua largura de banda era incrivelmente estreita. Imagine a diferença entre a luz difusa de uma lâmpada comum e o feixe preciso e direcionado de um laser. Essa precisão é uma marca registrada inconfundível de transmissão artificial. A natureza, em sua grandiosidade, é ampla e dispersa. A inteligência, por outro lado, é focada e intencional. O sinal WOW era a quintessência da intenção. De onde veio essa voz cósmica? Nossos instrumentos apontaram para a constelação de Sagitário, um local intrigante perto de um aglomerado globular. Mas a análise mais profunda revelou algo ainda mais perturbador. A localização inicial coincidia com um vazio aparente no espaço, longe de estrelas próximas. Seria uma mensagem de uma civilização escondida, ou de uma que viajou por uma distância tão imensa que sua estrela de origem era imperceptível, afogada na escuridão. E mais um detalhe arrepiante, não havia desvio Doppler. Isso significa que não houve alteração na frequência do sinal. Essa ausência sugere que a fonte estava estacionária em relação à Terra. Se fosse um cometa em movimento veloz ou uma estrela-mãe que girava, haveria uma variação sutil, um tremor na frequência. Mas não. Era como se a fonte estivesse ali, fixa, nos observando, transmitindo com uma precisão quase assustadora. Para gerar um sinal com essa intensidade e precisão, viajando por tantos anos-luz através do vácuo cósmico, a energia necessária seria imensa. Isso não seria o balbuciar de uma civilização iniciante, tateando no escuro. Seria o poderoso chamado de uma inteligência avançada, talvez muito além da nossa própria, com recursos tecnológicos que mal podemos começar a imaginar. Não é à toa que o sinal WOW é universalmente considerado o candidato mais forte, o mais sedutor, a uma transmissão alienígena já registrada na história da humanidade. Ele preenche todos os requisitos, risca todas as caixas que os pesquisadores do SETI buscam. Ele é o ouro, o ápice da esperança.
Mas então veio o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que perdura até hoje. Apesar de múltiplas, insistentes e desesperadas buscas subsequentes, o sinal WOW nunca mais foi detectado. Nada. Nem um eco distante, nem um sussurro, nem a mais tênue repetição. Essa é a essência do paradoxo que assombra a ciência. Uma evidência tão forte, tão única, contra a ausência de qualquer repetição. Seria uma saudação única, um teste deliberado, ou um lamento solitário no vazio, uma voz que se perdeu tão rapidamente quanto surgiu. Alguns, desesperados por uma explicação natural para acalmar a mente humana, propuseram que cometas poderiam ser a fonte. Mas essa teoria, rapidamente, foi amplamente refutada pela própria comunidade SETI. As características do sinal simplesmente não se encaixavam na aleatoriedade inerente à natureza. Era, e ainda é, uma anomalia sem paralelo. A incapacidade de replicar o sinal gerou não apenas frustração e desilusão, mas especulações profundas. Teria sido um propósito único, uma mensagem direcionada para um momento específico no tempo e no espaço, talvez a nós mesmos, em um estágio primitivo de nossa evolução tecnológica. Ou teríamos sido nós, com a limitação de nossa tecnologia da época, a perdê-lo novamente por mero acaso, um erro de cálculo cósmico, um piscar de olhos no momento errado. A ironia é que, mesmo na ausência de sua repetição, o legado do sinal WOW vive. Os métodos de busca atuais do SETI ainda se baseiam nas características únicas desse fantasma cósmico, como um farol para o que procurar em um universo de ruído. Sua detecção, em si acidental e quase milagrosa, destaca uma verdade perturbadora. Quantas outras transmissões, talvez mais complexas, mais diretas, foram perdidas ao longo da história? Quantas mensagens silenciosas cruzaram nosso caminho, sem que nossos ouvidos fossem capazes de as captar? O que foi o sinal WOW? Uma falha na matriz do universo? O erro mais espetacular da história da ciência, uma interpretação equivocada de algo que estava, o tempo todo, bem à nossa frente? Ou foi de fato a voz de uma civilização distante, um convite fugaz para um diálogo que não soubemos ou não conseguimos sustentar? E se foi real, por que o silêncio desde então? O que eles queriam nos dizer naqueles 72 segundos antes de sumir para sempre nas sombras cósmicas? A questão permanece um eco persistente no vazio. Estamos realmente sozinhos? Ou o universo já falou conosco e nós é que falhamos em ouvir? Deixe sua teoria mais instigante nos comentários. Compartilhe este mistério intrigante com outros buscadores da verdade e se você também sente a vertigem do desconhecido, inscreva-se no Curiosidade Mundial Oficial. Porque há muitos outros segredos lá fora esperando para serem desvendados. E talvez, apenas talvez, o próximo WOW esteja a caminho.